Finalmente fiz a versão nova do melhor vídeo Enem de todos os tempos. Já tá há 2 anos sem atualização o vídeo Desmontei o Enem, que já ajudou centenas de milhares de pessoas, teve mais de 300 mil views o outro vídeo e muita gente me pedindo o tempo todo para fazer uma nova versão. Finalmente parei, demora mais para fazer esse vídeo porque a análise é grande, eu preciso pegar um monte de dados e ficar gerando padrões. E esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu vou separar em capítulos. Você pega um caderno para anotar os pontos mais importantes, porque esse vídeo muda a sua nota, faz muita diferença para você ter um direcionamento agora nessas semanas finais para o Enem. E a lógica do vídeo é bem simples. Eu analisei todos os Enems desde 2017, foquei nas aplicações regulares e fiquei identificando padrões. Quais são os assuntos mais recorrentes, onde você pode ganhar nota extra. E eu identifiquei 19 segredos nessa edição. Um diferencial desse vídeo para qualquer outro ranking por aí é porque eu fiz manualmente a avaliação de cada uma das questões. Então foram cerca de 2.000 questões avaliadas individualmente e classificadas para você checar o meu trabalho, para você ver que não é coisa inventada. Cada cronograma meu, dentro do cronograma, você tem a lista de questões por tópico. Então você literalmente consegue checar se as questões são de cada tópico e com isso você mesmo poderia gerar essas estatísticas. Então o resultado final é um raio-x bem detalhado da prova do Enem. Eu vou criar um material desse vídeo que vai ser o dossiê. Quem é membro da minha última opção de membro vai ter acesso ao material. Se você estiver com pouco dinheiro, guarde esse dinheiro, porque você sempre pode voltar nesse vídeo, pode tirar print e pegar as informações, e guarda o dinheiro porque em breve, muito em breve, em poucos dias, eu vou lançar o livro com 250 macetes, que juntamente com esse vídeo fazem uma diferença absurda na sua nota. Então vamos começar por linguagens, que é de longe a área que é mais diferente o que as pessoas falam para você que cai do que realmente cai. Então eu sempre vou começar colocando o ranking, se aproveita para tirar um print e a gente começa com a análise detalhada da matéria. E antes de ir para o primeiro segredo, eu vou colocar aqui a divisão por área. Só batendo o olho nessa divisão por área, você já pode ver que as coisas são meio diferentes do que te falam por aí. Se você checar aqui, literatura e gramática são bem pouco comparado com o resto, o que é muito diferente de vários dos rankings que eu já vi aleatoriamente no Instagram. Então você tem que tomar cuidado. Mas vamos pro primeiro segredo, que eu vou chamar nesse vídeo de insights. Primeiro insight é de linguagens. 1/3 da prova de linguagens é puramente de interpretação. O que isso quer dizer? Que quando você se depara com a questão, não exige que você saiba alguma teoria prévia. O que exige para você conseguir resolver essas questões, 1/3 da prova de linguagens, é você fazer uma leitura boa, interpretar a questão e a resposta está lá no texto. E aí o que você pode fazer para se preparar para esse 1/3 é ler mais durante o ano, coisas relevantes para o Enem, coisas desafiadoras, e tem um padrãozinho. Dentro desse 1/3, os temas que caem nas questões de interpretação são sempre os mesmos. Mais de 90% se concentram em apenas 4 temas. E eles são globalização e tecnologia, tem uma parte de saúde que está com educação física e estética, tem uma parte de preconceito e violência contra a mulher, e uma última parte de direitos humanos e luta social. E aí, em teoria, se quando você for fazer uma leitura diária para treinar a interpretação, você eventualmente priorizar esses temas, você vai chegar na prova um pouco mais preparado com seus concorrentes, porque talvez caia um texto que você já leu, ou pelo menos você tenha uma ideia do que se trata o texto, lendo brevemente ele. Então é isso, vamos para o segundo segredo, que é o seguinte: gramática para a prova de linguagens no Enem é menos de 10% da prova, o que difere de outros vestibulares. E não só é uma parte pequena, como dentro dessa parte, quase metade é figuras de linguagem. Então se você lê só figuras de linguagem, você meio que já está preparado para a gramática, que é uma parte bem pequena da prova. Da outra parte de gramática, que não é figuras de linguagem, a maioria das questões vai cobrar você conseguir identificar dentro de um texto ou um trecho se aquilo está dentro ou fora da norma culta. Então a parte mais pesada de gramática mesmo, de conjugação, de análise sintática, morfologia, quase não cai no Enem. E quando cai, não é que você precisa saber os detalhes, mas você precisa saber que aquilo está fora da gramática considerada tradicional. Então assim, não perde seu tempo vendo horas e horas e horas de vídeos sobre conjugação e análise sintática. Pode ver textos pequenos, resumos, mas gasta seu tempo mais em figuras de linguagens e todos os outros blocos dentro de linguagens que caem bem mais. Então vamos para o nosso terceiro segredo, que é relacionado à literatura, e literatura é menos de 5% da prova de linguagens. É muito pouco mesmo. E quando cai, é sempre de romantismo para frente. Não cai nenhuma questão pedindo as características de barroco, arcadismo.
é sempre romantismo para frente. Romantismo, realismo, vai ter um pouco lá de naturalismo eventualmente, modernismo cai bastante com a parte de pré-modernismo. E aí uma coisa que até pode cair de outras escolas literárias é poema, mas o foco nunca é a escola em si, o foco é interpretar um poema. Então você precisa desenvolver a sua habilidade de interpretar poema e não necessariamente as características das escolas. Isso nos leva para o nosso próximo segredo, que tem a ver com artes e poema. Artes e poema juntos são blocos diferentes, mas somando esses dois blocos dá mais de 20% da prova. Ou seja, artes e poemas é mais importante para linguagens do que gramática e literatura. E tem um porém de que as escolas não ensinam as coisas certas para artes e poema. Para artes até tem um esforço e algumas coisas ensinam corretamente, como vanguardas europeias, como o que é arte clássica, mas tem uma parte conceitual de artes que as escolas não ensinam, e essa parte tem em um vídeo meu sobre artes, que eu vou deixar na descrição para você ver depois. Poema passa longe o que as escolas ensinam para o que cai no Enem. As escolas ensinam aquelas coisas de versos alexandrinos, decassílabos, isso não tem caído no Enem. O que cai no Enem vai ter lá um poema, você tem que ser capaz de interpretar. Para interpretar poema, existem técnicas. Isso também você vai encontrar em outro vídeo meu. Então vamos para o último insight aqui de linguagens. Isso também as escolas passam um pouco longe, que tem a ver com linguística moderna. Linguística moderna é quase 30% da prova, ou seja, cai muito. A parte de linguística que cai no Enem é a parte de linguística textual e linguística histórica. O Enem é muito mais uma prova de linguística do que é de gramática. A gente faz uma comparação entre linguística moderna e gramática tradicional. Tem algumas provas, alguns vestibulares que vão mais para a gramática tradicional, que é aquele falar corretamente, norma culta. O Enem vai para uma matéria até mais recente do que a gramática tradicional, que é a linguística moderna. E no intensivão de linguagens que eu pretendo fazer em breve, eu vou falar bem mais sobre isso, mas o que você precisa saber hoje? Linguística textual é parte da teoria do Enem que tem no meu cronograma e é simples de ver. É aquela coisa de elementos de comunicação, gêneros textuais, tipos textuais, enfim, é como se fosse uma análise mais detalhada com os nomes corretos de um texto. Isso cai bastante no Enem. A outra parte de linguística que cai bastante também tem no meu cronograma, mas é difícil de achar onde estudar, que é de linguística histórica. O que tem em linguística histórica? Tem formação do português, tem variantes linguísticas, tem preconceito linguístico. Então também tem uma teoria, não tem nada de subjetivo. É algo que se você souber o que e onde estudar, você consegue estudar. E aí tem uma dica aqui para linguística histórica, que é um livrinho que chama Latim em Pó, que eu li esse ano. É bem pequenininho, é barato esse livro, dá para você comprar e dá para você ler em uns 2, 3 dias, que trata exatamente desse tema, linguística histórica. É um livro que ajuda bastante no Enem. Mas no futuro eu falo mais sobre isso, vamos voltar para nossa análise detalhada e começar os segredos de história e filosofia. No meu cronograma, história e filosofia estão juntos, porque tem um motivo, você meio que tem que estudar juntos os dois, porque a filosofia de uma época depende do contexto daquela época, e o contexto daquela época é formado pelo pensamento das pessoas daquela época, que é a filosofia. Então, por exemplo, quando você vai estudar o mundo grego, você estuda junto a filosofia grega, porque os dois estão interligados. E aí, antes de ir para o primeiro segredo dessas matérias, você pode dar uma olhadinha aqui na divisão geral, você vai ver que para a parte de história e filosofia, que é basicamente metade da prova de humanas, história cai bem mais que filosofia. Filosofia é só 1/5 dessa parte. História geral e história do Brasil tá meio equilibrado, só que cada ano dá uma variada. Tem anos que cai bem mais história do Brasil, tem anos que cai bem mais história geral. E aí vamos para o nosso sexto insight do vídeo, o primeiro segredo dessas matérias, que é relacionado à frequência que caem os blocos. Então, para História e Filosofia, tem 7 blocos apenas e totalizam mais de 50% dessas matérias. Então, você pode fazer um estudo muito priorizado. Esses são os blocos que você tem que dominar mesmo, que vale a pena ver aulas mais longas, que vale a pena fazer um resumo um pouco melhor, que você tem que fazer revisão sempre, que você tem que fazer bastante questão. E aí esses blocos vão ficar aqui listados para você, você pode tirar um print, mas algo que você tem que entender agora, que é válido para quase todas as matérias do Enem, só não é válido para biologia, é que o gráfico de frequência dos assuntos que mais caem sempre forma esse triângulo invertido, que eu estou mostrando nos rankings. O que isso significa é que alguns blocos caem muito mais que outros. A parte de cima do triângulo invertido são os blocos que mais caem. Eles têm uma frequência bem maior que os blocos que estão lá no finalzinho do triângulo, que quase não caem no Enem.
Então você sempre vai conseguir fazer um estudo mais priorizado, estudando poucas coisas e vendo uma grande porcentagem da prova. E para saber os detalhes de cada bloco, você pode pegar um dos meus cronogramas, tem uma versão de graça que eu vou deixar na descrição. Você vai conseguir ver para cada bloco quais são os tópicos dentro desse bloco e quais são as questões do Enem que se relacionam com esse bloco. Então dá para você estudar bem detalhadamente. E aí a gente vai para o nosso próximo insight aqui de História e Filosofia, que é uma priorização ainda maior, e o que a análise revela é que 30% da prova de História e Filosofia se concentram em apenas 3 blocos. Então, ou seja, se você não estudou nada de História e Filosofia no ano, você chegou na semana do Enem e você der uma lida boa em 3 blocos, com os tópicos dentro de cada bloco, você já vai ter visto 30% da prova. E de novo, isso acontece como consequência do triângulo invertido. Alguns blocos vão cair na prova muito mais que outros. Esses blocos você precisa dominar, você precisa ser muito bom neles. Especificamente nesses 3 blocos de História e Filosofia, são blocos bem grandes. Então assim, dá para ver cada um em um dia, dá até para ver em meio período cada um, mas você precisa pegar o cronograma para ver os detalhes de cada bloco, quais são os tópicos. De novo, na descrição vai ter um cronograma de graça. E aí vamos para o nosso próximo segredo, ainda nessas matérias, e está relacionado à filosofia. Filosofia, eu te disse, é 1/5 dessas matérias, então você pegando a parte de História e Filosofia, 1/5 vai ser de Filosofia. Dentro de Filosofia, quase 80% do que cai no Enem está em apenas 2 blocos. E confesso que são 2 blocos não muito simples, mas você consegue fazer um estudo muito priorizado e já ver 80% da matéria, então compensa. Um dos blocos é Surgimento da Filosofia, que é basicamente a filosofia grega inteira. Então tem vários filósofos que você vai ver dentro disso, mas convém ver tudo junto, porque ainda está dentro da história do mundo grego. E o outro é de Revolução Científica, o que mais cai é Descartes, então dá para você ver em pouco tempo. E aí a gente vai para o próximo segredo, aqui a gente já vai entrar na parte de Geografia e Sociologia, que no meu cronograma estão juntos. E já vai ficar muito claro para você porque que você deveria estudar Geografia e Sociologia juntos. Antes vamos dar uma olhada breve na divisão aqui de Sociologia e Geografia, que já é um pouco diferente da anterior, e vamos para o primeiro segredo dessas matérias. E algo que já se destaca de cara é que, nesse caso, Geografia Física é menos importante que Sociologia e que Geografia Humana. Então, se na última prova do Enem você saiu com a impressão de que quase não caiu Geografia Física, essa impressão seria válida para os anos anteriores também. Cai menos que o resto, Geografia Física. Mas não é algo que você pode abandonar nos estudos, porque ainda é cerca de 1/5 dessas matérias. Mas eu acho que você pode fazer um estudo diferenciado. A parte de Geografia Física tem muito de decorar. Então, sempre que você conseguir usar aquele esquema de transformar um resumo numa tabela comparativa, para você bater o olho e saber do que se trata, então você pode fazer uma tabela comparativa de biomas, você pode fazer uma tabela comparativa de tipos de solo, você pode fazer uma tabela comparando estruturas geológicas, tipos de relevo. Geografia Física é uma matéria boa para você estudar com mapas do lado e fazendo tabelas para você decorar mais facilmente. Então é isso sobre Geografia Física. Vamos para o nosso próximo segredo, que é o 10º insight desse vídeo, e é referente à proporção dos assuntos que caem em Geografia e Sociologia. Então você consegue ver quase 60% dessas matérias em apenas 8 blocos. Então, se você é uma pessoa que viu pouco dessas áreas durante o ano, você pode tirar aí uns 4 dias e fazer um intensivão seu estudando esses blocos. Já vai dar 60% dessas matérias, o que é muita coisa em poucos blocos. E aí vamos para o nosso próximo segredo, e finalmente tem a explicação do porquê você deveria estudar Geografia e Sociologia juntos. A parte de Sociologia que cai no Enem não é relacionado àquela sociologia clássica. Aquela sociologia clássica que dão nas escolas, que tem a ver com Durkheim, tem a ver com Comte, tem a ver com Weber, cai muito pouco na prova do Enem. Então, o que cai mesmo de sociologia no Enem são as questões sociais contemporâneas, são os problemas sociais de hoje em dia e uma análise um pouco mais científica desses problemas. E por um acaso, essas questões sociais, elas têm que ser vistas junto com geografia humanas, porque é basicamente a mesma matéria. E um exemplo disso muito claro para mim é a urbanização, que é um bloco que se estuda em geografia normalmente. Dentro do bloco urbanização, você vai ter várias questões sociais associadas à macrocefalia urbana, às cidades, ao êxodo rural. Então você vai ter vários tópicos dentro de urbanização
que você poderia muito bem classificar como sociologia. Então você vai ter, por exemplo, o processo de gentrificação, processo de especulação imobiliária, processo de marginalização social, ocupação do espaço público. São temas que sempre caem no Enem e que é meio indissociável. Isso é um tema de sociologia ou de geografia humana? Que para mim parece um tema de urbanização, por outro lado é uma questão social, um problema do dia a dia. Então o segredo aqui é, a parte de sociologia que cai no Enem não é a clássica, cai pouquíssimo no Enem, a parte clássica caiu uma questão nos últimos 7 anos, sei lá, 2% da prova de sociologia, e você tem que estudar com geografia, sempre com esse foco em questões, problemas e movimentos sociais. E aí você tem que aumentar um pouco a sua leitura, porque parte dessa matéria não vai estar em livros, vai estar em jornais, em revistas, coisas mais atualizadas. E com isso a gente acaba a nossa parte de humanas e vamos para os segredos de matemática. Então de cara aqui eu vou colocar o ranking para vocês tiram um print e vamos para o primeiro insight de matemática, que é relacionado a coisas que não caem na prova de matemática do Enem. Eu falei na parte de linguagens que eu consigo identificar muito brevemente fake news relacionado ao Enem na parte de linguagens, quando está valorizando demais a literatura e gramática, que não é o que mais importa na prova. Para matemática, também dá para você identificar quem está falando sério ou não de matemática pelos tópicos que a pessoa fala que cai na prova de matemática. Porque tem vários deles que caem numa FUVEST, mas que jamais caem no Enem. E é aqui algo que não caiu nos últimos 7 anos e que eu não acho que vai começar a cair é número complexo, não caiu inequação de segundo grau, que é algo bem difícil e é mais próprio para questões escritas, não é muito bom para teste. Cai inequação e cai equação de segundo grau. Os dois juntos não caiu nos últimos 7 anos do Enem. E um outro tópico que não caiu é polinômio. Na última prova tinha uma questão que dava para resolver por polinômio, mas não precisava, dava para você resolver sem saber polinômio. E ainda tem alguns outros assuntos que caem tão pouco na prova que eu apenas daria uma olhada por cima e eu não gastaria muita energia, a não ser que eu já seja muito bom no resto dos blocos. E aí a gente está falando de matriz, equação da circunferência, módulo e geometria analítica. Quase não caiu, sei lá, uma questão nos últimos 7 anos. Matriz, quando cai, é muito basicão. Então vale a pena você dar uma olhadinha. E aí a gente vai para o nosso 13º insight do vídeo, também de matemática, e ele responde aquela pergunta: o que importa para o Enem é mesmo a matemática básica? Cai muito mais que o resto? E a resposta é: no geral, sim. Depende daquilo que você for considerar matemática básica. Mas se você pegar os 7 blocos que mais caem em matemática, eles correspondem a mais de metade da prova e eles são blocos relativamente fáceis. Não tem nesses blocos análise combinatória, não tem nesses blocos probabilidade, não tem nesses blocos logaritmo. Mas tem um porém bem grande nessa análise, que a maioria das pessoas coloca sistemas dentro de matemática básica. E eu também colocaria sistemas dentro de matemática básica. Mas sistemas é algo que tem gente que é boa e tem gente que é muito ruim. Sistemas é a matéria de matemática que vai te ensinar a transformar um texto em equações matemáticas para resolver um problema. Então, quando uma pessoa fala que é ruim na hora de interpretar questões de matemática, que ela até consegue fazer uma lista de vários assuntos de matemática, quando não são questões elaboradas com texto, mas na hora chega no Enem, ela não consegue interpretar. É porque, muito provavelmente, ela não teve bons professores e boas aulas do assunto sistemas, que é um assunto de matemática básica, mas que vai acabar afetando a sua prova inteira, porque no Enem tem muita questão que, mesmo que não seja do tema de sistemas, você vai ter que interpretar a questão. E você desenvolve essa interpretação, fazendo muita questão, é claro, estudando bastante matemática, mas sendo muito bom em sistemas. Então fica um alerta aí. Realmente, o que cai mais no Enem, o que vale mais, é o que a gente chama de matemática básica, que são os assuntos não tão complexos quanto análise combinatória, logaritmo. Mas se você não for bom em sistemas, vai destruir sua nota, porque ele vai afetar quase todos os outros assuntos do Enem. E aí a gente vai para o nosso próximo segredo, que diz que em 16 blocos de matemática, você vai ter mais de 90% da prova. A teoria de matemática é muito pequena. Você conseguiria ver esses 16 blocos em apenas um dia. É um monte de fórmula, é um monte de propriedade e como aplicar elas. Mas você só fica bom nesses blocos treinando muito. Então, por exemplo, eu consigo fazer o vídeo como ver metade da matemática em apenas um dia. O problema desse vídeo é que você realmente consegue ver a teoria. A teoria é pequena.
só que você só vai aprender ela realmente na prática. Não adianta você só decorar as fórmulas e as propriedades sem saber aplicar. Então fica aí a dica desse insight você precisa treinar muito matemática, você precisa começar agora e treinar quase todo dia até a prova para melhorar realmente em matemática e tenta ficar bom em sistemas, porque isso vai fazer melhorar a sua interpretação quando se trata do assunto matemática. Então, para matemática foi isso. Vamos começar nossos segredos, insights da área de natureza. Vamos começar por biologia. E aqui você vai ter o primeiro ranking, que o gráfico é um pouco diferente dos outros. Já não tem aquela carinha de triângulo invertido, tem essa barriga no gráfico imensa. O que isso significa é que na prova está mais bem distribuído o que cai entre os blocos. É uma matéria mais diversificada. Vários blocos são importantes para a prova. E se você criar um gráfico dividindo por temas e não por blocos, você vai ver que também é bem distribuído por temas. Vários temas são importantes. Mas o que dá para fazer é selecionar 3 temas, não blocos, aí são temas. Tem vários blocos dentro de um tema, mas 3 temas correspondem a mais de metade da prova de biologia. E aí a gente está falando de botânica, a gente está falando de genética e evolução, que você vai estudar junto, e de ecologia e impacto ambiental. Então você pode ver 3 temas, aí você tem que pegar o cronograma e ver quais são os blocos dentro desses temas e quais são os tópicos dentro de cada bloco, mas 3 temas equivalem mais ou menos a metade da prova de biologia. E uma outra alternativa para esse segredo é usar meu vídeo Como Ver Metade da Matéria de Biologia em Apenas um Dia, que aí eu pego assuntos de vários blocos diferentes que são bem fáceis, mas somados esses assuntos equivalem a 50% da prova. É um jeito diferente de ver a prova de biologia que dá para você ter um aproveitamento grande em pouquíssimo tempo. E aí eu tenho mais um insight de biologia, que são assuntos que nos últimos anos vêm aumentando a frequência, se tornam cada vez mais importantes. Não só no Enem, como na nossa sociedade em geral, os assuntos são neoplasia e tratamentos, então é o assunto câncer, e se vocês quiserem eu posso tentar fazer uma aula só sobre isso. E em relação a tratamento, você tem que ter uma ideia das diferenças entre imunoterapia, quimioterapia e radioterapia. E um outro assunto que tem aumentado muito é técnicas genéticas e técnicas reprodutivas, e aí vai ter um monte de assunto dentro desses temas. Aí você vai ter inseminação artificial, teste de paternidade, transgenia, CRISPR-Cas9, tem um monte de assunto, precisa ver mais detalhadamente, você tira um print e dá uma olhada no cronograma. E para biologia é isso, a gente pode ir para a área de física agora, vou colocar o ranking aqui, a gente está chegando no final do vídeo, ainda tem algumas informações úteis para você. Para a parte de física, a gente consegue ver mais de 40% da matéria em apenas 4 blocos, que são 4 blocos extensos, um deles é bem difícil inclusive, mas que em pouco tempo daria para você ver bastante coisa. E entre esses blocos, algo que eu acho que dá para você aprender muita coisa em pouquíssimo tempo com certa facilidade é o bloco de termologia e o bloco de óptica básica, que não são tão complexos quanto eletrodinâmica e cinemática, mas já dão um percentual razoável da prova. E aí a gente vai para o próximo insight também de física, e aí estamos chegando bem no final, penúltimo insight, e é até uma polêmica esse insight, porque no meu cronograma a matéria de física começa por eletricidade e magnetismo. Polêmica é que são blocos difíceis. No geral, nenhum outro cronograma começa por eletricidade e magnetismo, justamente por essa dificuldade. Mas tem um motivo para ser assim. E o motivo é justamente esse insight. Mais de 1/3 da prova se concentra nos blocos relacionados à eletricidade, magnetismo e ondas eletromagnéticas. Mais de 1/3 só nesse tema, eletricidade e magnetismo. E, infelizmente, são difíceis alguns dos assuntos dentro desse tema, que exige que você faça muita questão, que você veja com bastante antecedência em relação à prova. Muitos cronogramas colocam por último esse assunto, porque ele é mais difícil, quer que você desenvolva o resto antes. Só que ele é tão importante para a prova que eu acho que é melhor você ver no começo e ir melhorando ao longo do ano inteiro do que deixar para ver perto da prova, porque não vai dar tempo de você aprender direito um assunto tão importante. Mas essa é a minha opinião, é até uma polêmica em relação ao meu cronograma. Eu tô até pensando em, para o próximo cronograma, fazer um caminho alternativo, para quem não quiser seguir esse caminho da maior dificuldade, que é um caminho que eu pensei para quem quer medicina. E aí, para acabar a física, e antes de ir para o último insight, tem uma observação aqui, que é pedindo a opinião de vocês. Existe uma forma de pegar assuntos fáceis de física, de vários blocos diferentes, que somados daria 50% da prova.
Qual que é o problema disso? O problema é o mesmo de matemática. Dá para você ver a teoria, mas você só vai ficar bom em física treinando muito. Mas é viável fazer o vídeo, metade da física em apenas um dia. Se vocês quiserem, eu tento fazer, vocês deixam a opinião de vocês aqui. E aí, para finalizar o vídeo, vamos para química. Eu vou deixar o ranking aqui. Só vai ter um segredo de química, que é você consegue ver 50% da matéria de química em apenas 7 blocos. Os 7 blocos vão ficar listados aqui. Tem uma abordagem alternativa, que é a que eu gosto, que é também ver o meu vídeo como fazer metade da química em apenas um dia. Lá eu seleciono assuntos de vários blocos diferentes, assuntos mais fáceis, que somados dariam metade da prova. É uma abordagem alternativa à do ranking, eu acho que pode te ajudar. Então o vídeo, esse foi o último segredo. No geral eu coloco um vídeo no final para você ver depois desse, mas esse vídeo foi muito longo e é mais importante você tentar absorver todas as informações que eu falei nesse vídeo, raciocinar a respeito, fazer anotações, do que ver outra coisa. Então por hoje é isso, eu espero que te ajude muito, eu espero que te dê aquele impulso que falta nesse final para você chegar bem no Enem. Obrigado!